E olá pessoal, tudo bem com vocês? E a receita de hoje tá muito especial, mas tá muito mesmo. Hoje você vai aprender a fazer um bolo perfeito. Esse é um bolo bombom, feito com leite ninho e uma ganache de Nutella. Hoje eu vou te ensinar a fazer também uma massa manteigada perfeita, super estruturada e ótima para você utilizar nos seus bolos de festa. Quer saber de todo o passo a passo? É só continuar assistindo. Vamos começar então com a massa. Esses dias eu trouxe para vocês uma massa de chocolate amanteigada que fez muito sucesso e hoje eu trouxe então a versão branca dessa massa. Então anota aí os ingredientes, hein? Para isso você vai precisar de 3 colheres de sopa, aproximadamente 80 gramas de manteiga com sal ou sem sal. Eu fiz o teste, gente, e é importante você utilizar manteiga mesmo e não margarina. E 150 gramas de açúcar cristal ou refinado. E agora você vai bater por volta de 1 minuto. Bateu então na velocidade média da sua batedeira por mais ou menos 1 minuto, pode variar aí, né? Mas quando você vê que a sua manteiga está clarinha assim, já está pronto. Você vai adicionar agora em temperatura ambiente 3 ovos e volte a bater por mais 1 minuto. Quando você adiciona os ovos na sua mistura de manteiga com açúcar, é super normal depois ficar talhado, tá bom? Ficar com essa aparência aí que eu vou mostrar pra vocês. Só vai sair essa aparência depois quando a gente incorporar então a farinha de trigo. Agora eu adiciono 150 ml de leite, também em temperatura ambiente, volto a bater só para misturar mesmo, e em seguida eu vou colocando aos poucos a farinha de trigo. É diferente essa receita da massa de chocolate porque a quantidade de farinha é um pouco maior, tá? Se você colocar menos, não vai dar a estrutura que a gente quer para uma massa branca, super estruturada. Então, na velocidade mínima da sua batedeira, você adiciona aos poucos a farinha de trigo já peneirada. O total para essa massa branca é de 250 gramas de farinha de trigo. Pode já incorporar nesse momento também o fermento em pó, que é 1 colher de sopa. A massa deve ficar com uma aparência mais consistente, tá bom? Ela não é tão líquida. Agora é só você transferir para uma forma untada, enfarinhada ou com fundo de papel manteiga. Essa daqui tem 17 centímetros de diâmetro com 7 de altura. E eu vou levar no forno pré-aquecido a 180 graus por mais ou menos 40 minutos, mas varia de forno para forno. Depois eu volto para mostrar para vocês. Vamos partir agora então para fazer um recheio, que será o nosso recheio e cobertura desse bolo também. Por isso a quantidade é grande, tá? Aqui a gente vai precisar então de 2 latas de leite condensado. Gente, anota, sério, anota essa cobertura, porque é uma cobertura de brigadeiro que dá certinha para você utilizar em decoração. Tanto para você espatular no bolo, como também para você utilizar com bico de confeitar, tá bom? Aqui dentro dessas 2 latas de leite condensado, eu vou misturar muito bem 5 colheres de sopa de leite em pó. Aqui o fogo está desligado ainda e você mistura muito bem para dissolver mesmo esse leite em pó e não criar gruminhos no meio do recheio. Agora então vamos adicionar 2 caixas de creme de leite e 100 gramas de chocolate branco. Agora sim você mistura muito bem, liga o fogo no médio para o baixo e vai mexendo sempre até então formar o ponto de recheio. Eu vou mostrar certinho o ponto para vocês. Serve, como eu disse já, como cobertura, como recheio, o ponto fica perfeito, tá? Esse recheio você pode deixar descansando fora da geladeira, que vai tomar uma consistência maravilhosa da mesma forma, não perde o ponto. O ponto que eu gosto, pessoal, é quando começou a levantar fervura, como tem bastante recheio aí dentro,
eu conto mais ou menos uns 6 minutos, mexendo sempre no fogo baixo até ficar assim. Agora você transfere para um recipiente, coloca um plástico em contato e deixa esfriando. Com esse recheio você pode utilizar bombons no meio, frutas picadas, geleias, que dá super certo, tá? A questão é mais de você equilibrar sabor. Então, eu te indico a colocar coisas mais azedinhas ou bombons que não sejam tão doces, tá bom? Então, super combina. Massa do bolo pronta, já fria. Gente, dá uma olhada nessa massa aqui perfeita. Eu vou fazer o seguinte, um bolo amanteigado, ele forma uma casquinha em cima um pouquinho mais dura, tá, de açúcar. Então, eu vou retirar somente o topo mesmo do bolo. E vocês não têm ideia do sabor que essa massa fica, ela fica muito saborosa. Eu não coloquei essência nenhuma e nem precisa na verdade, mas se você quiser você pode colocar também, tá? Fica a seu gosto. Olha só como ela não esfarela muito, é ótima para você cortar. E gente, sério, pode fazer, rechear o seu bolo, é só você molhar um pouquinho essa massa e depois, mesmo indo para a geladeira, não fica um bolo ressecado. Eu mesmo testei e aprovo para vocês. Agora, então, eu só vou cortar essa massa em duas partes pra gente ficar com 3 discos. E agora, junto com o recheio de ninho, a gente vai preparar uma ganache de Nutella, que é super simples, você pode preparar na hora de você rechear. Eu mesma fiz isso e deu super certo. Aqui eu tenho 200 gramas de chocolate, é um blend, metade chocolate meio amargo e metade chocolate ao leite. Você pode utilizar ou um ou outro se você quiser também. Adiciona junto ao chocolate 80 gramas de creme de leite e leva no seu micro-ondas de 30 em 30 segundos até derreter por completo. Eu não tinha aqui em casa, mas uma coisa que eu utilizava bastante quando eu fazia essa ganache era uma colher de sopa aproximadamente de essência de avelã. Se você tiver como, gente, colocar, fica perfeito, fica com sabor ainda mais intenso. Quando então formar um creme de chocolate bem bonito assim e super lisinho, a gente adiciona o creme de avelã. Aqui eu tenho, gente, 3 colheres de sopa de creme de avelã de boa qualidade. Aí você adiciona nessa ganache e mistura muito bem. Quando você fizer esse processo, você já pode utilizar como recheio ou cobertura essa ganache, que ela já fica com uma consistência ótima. Dá uma olhada aí no brilho. Agora com o recheio descansado, eu fiz na noite anterior, tá, gente, esse recheio, para utilizar de dia. Você pode fazer aí mais ou menos umas 5 horas antes de você utilizar o recheio. Lembrando que tem que deixar descansar bem para ficar nessa consistência assim, que não vai perder o ponto. Olha só como fica macio esse recheio, não fica, gente, duro na hora de você espatular no bolo, nem na hora de você espalhar e fica perfeito no sabor. Partindo então para a montagem do bolo, já vamos montar direto no prato, gente, de decorar, no prato de servir. Mas você pode montar dentro da forma se você quiser também. Esse bolo aqui, como ele é um bolo mais estruturado, não precisa ficar horas na geladeira, não. Eu fiz apenas antes de decorar, 1 horinha antes, deixei descansando para depois decorar, tá? Umedeço a massa com uma caldinha neutra de água e leite condensado. Pode utilizar a calda que você quiser e não precisa molhar muito. Mesmo indo para a geladeira, ele fica bem úmido, tá bom? Então, feito esse processo, a gente já vai começar a rechear. Com o recheio de ninho dentro de uma manga de confeitar, eu vou fazendo primeiro uma barreira aí, né, na lateral do bolo. Olha só, gente. Faço mais ou menos umas 3 voltinhas para a altura do recheio ficar bacana também e ficar um bolo bem recheado. E no centro a gente vem com a ganache de Nutella. No centro eu venho com metade daquela ganache preparada, gente. Ela descansou apenas 20 minutos e olha a consistência disso.
Fica simplesmente perfeito e o sabor de creme de avelã fica suave, tá? Não fica enjoativo, é muito gostoso. Vou te dar essa opção de recheio aqui que ficou incrível. Eu utilizei esse bombom aqui de Nutella, ele tem um preço super acessível, gente. O sabor fica incrível porque ele não tem cobertura, é apenas uma casquinha crocante recheado com creme de avelã, então fica muito mais gostoso, não fica enjoativo no meio do recheio. Então eu piquei em pedaços grosseiros e vou aí colocando, espalhando por cima da nossa ganache. Feito isso, vou repetir o mesmo processo. Massa, não aperta muito, porque a gente tá fazendo aí de uma forma livre de rechear, então fica mais frágil o bolo. Umedece um pouquinho e recheia da mesma forma. Agora então você vem com o último disco de massa, umedece novamente. E pra gente deixar descansando na geladeira, eu utilizo sempre um acetato quando eu faço esse modelo aí da gente rechear em forma livre, tá bom? Dá uma garantia, gente, de segurança maior, porque o seu bolo não tem como ele ir pro lado depois com o peso do recheio, tá bom? Nesse momento que o bolo tá super molhadinho, tá fresco, é importante que você ou utilize acetato ou então faz, né, a forma de rechear dentro da forma como eu mostro pra vocês em todos os vídeos. Feito isso, eu deixo descansando por aproximadamente 1 hora só na geladeira. E voltei, gente, olha só como que ficou o nosso bolo muito mais estruturado com apenas 1 hora descansado. É porque aqui a massa já era uma massa fácil de trabalhar, o recheio também já estava no ponto perfeito, então faz toda a diferença. Dá uma acertadinha aí no recheio pra gente partir pra cobertura. E essa cobertura tá incrível, gente, sério. Tá parecendo um bolo de doceria famosa aí que eu sempre vejo, que é feito com cobertura nesse estilo. Agora então, com o brigadeiro na manga de confeitar, a gente vai fazendo, gente, esse trabalho aí, que é de apenas depositar o recheio. Vai fazendo com calma, aos poucos, para você não perder nenhuma parte aí sem você colocar o recheio, que faz toda a diferença você completar toda a parte da lateral do bolo. Da mesma forma que eu tô fazendo aí. Você não precisa fazer o círculo completo no bolo, não. Vai fazendo aos poucos e depois a gente acerta com uma espátula. E a dica para você nivelar é você utilizar uma água bem quente, mergulhe a sua espátula aí dentro da água, retira o excesso e vai nivelando aos poucos, que fica perfeita essa cobertura. Retire o excesso que fica do brigadeiro. Com o restante que sobrou da cobertura, você solta muito bem esse brigadeiro aí, misturando muito bem, né, a mão. E a gente aplica na parte de cima com a colher mesmo. É uma super tendência esse estilo de decoração, porque é bem apetitoso, gente. É uma cobertura que as pessoas olham e falam, nossa, que gostoso. Então dá muito certo. E é só você espalhar mesmo, do centro para fora do seu bolo, desta forma. Eu finalizo a decoração desse bolo, então, utilizando granulado de chocolate ao leite. E também, gente, eu fiz brigadeiros de leite ninho e coloquei na parte de cima. É um brigadeiro tradicional, feito só com leite condensado, leite em pó e manteiga. Enrola, passa no leite ninho, retira o excesso com uma peneira e decora o seu bolo, que fica um charme. Eu quero muito saber o que vocês acharam do vídeo de hoje, dessa receita. Eu simplesmente amei fazer e amei também o sabor, porque eu provei e ficou dos deuses, sério, só façam. Essa receita aqui vocês conseguem utilizar tanto a massa quanto também, gente, os recheios para fazer bolos no pote, viu? Que dá super certo também e fica uma delícia. Falando em bolo no pote, também é oportunidade para você ganhar um dinheirinho extra
que na verdade pode virar sua fonte de renda, porque é super lucrativo. Eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo para vocês de um curso que se chama Bolos no Potes Lucrativos. Nesse curso você vai aprender diversas receitas testadas e aprovadas, tem o suporte também via Telegram e você vai aprender dicas de como vender pelo iFood. Então, para você que quer vender bastante já desde o início do ano, aproveita essa dica desse curso e clica no link aqui na descrição do vídeo. Agora então vou cortar uma super fatia para vocês verem como que ficou por dentro desse bolo. E dá uma olhada nessa fatia, gente, que coisa mais linda! Esse bolo aqui vale muito a pena você testar e depois você tirar uma foto bem bonita e me marcar lá no Instagram. Eu vou deixar passando ele aí na tela para vocês. Reparem só na maciez da massa e nos recheios como ficaram super consistentes, gente. Eu já vou ficando por aqui, curte bastante esse vídeo, se inscreve no canal e um super beijo, até mais! Tchau!